Insegura e traída pelo pai, agora uma jovem vítima se encontra na mansão de um milionário. A chuva caía sem parar, como se o céu estivesse chorando junto com Lara. Ao descobrir que seu pai, aquele homem que ela acreditava ser apenas um distante empresário, na verdade tinha laços obscuros que a conectavam a uma fortuna maldita, sua vida simples desmoronou. Em um instante, Lara deixou para trás o cheiro do café fresco da cozinha da avó, as risadas entre amigos e a simplicidade das tardes ensolaradas. Agora ela se via diante das portas imensas e imponentes da mansão de Daniel. Um milionário que parecia ter saído de um conto de fadas, mas que escondia segredos profundos e sombrios sob seu sorriso enigmático. A mansão era uma obra-prima antiga, repleta de pinturas emolduradas em ouro, sofás de veludo e lustres que pareciam capturar a luz do sol, mesmo em dias nublados. Cada passo ecoava e Lara sentia um misto de admiração e puro terror. Aqui, tudo era um reflexo de uma vida que ela nunca quis. Um mundo onde cada objeto estava repleto de histórias e mistérios. Os empregados a observavam com olhos curiosos, sussurrando entre si enquanto ela atravessava o hall majestoso. Sentindo-se como uma intrusa em um universo paralelo, Daniel era carismático. Seus olhos brilhantes pareciam entender suas dores, mas ele também tinha um ar de responsabilidade e dura seriedade. Lara se via dividida entre querer se aproximar dele e a necessidade de se proteger. Ele a convidara para viver aqui, ainda que fosse disfarçar um propósito por trás desse ato generoso. A raiva pelo pai ausente pulsava dentro dela, enquanto um sentimento inédito e desconcertante começava a brotar pelo belo milionário. Em um desses dias sombrios e gelados, se refugiou na vasta biblioteca da mansão. Uma sala recheada com prateleiras que pareciam encalhar segredos. Ao puxar um livro de capa desgastada, um diário antigo caiu de entre as páginas. Curiosa, ela abriu e começou a ler, mergulhando nas anotações de outra época. Cada palavra girava em sua mente como um aviso. As páginas revelavam uma conexão aterrorizante entre sua família e a fortuna de Daniel, como se a própria riqueza dele fosse construída sobre os escombros de um passado trágico. O coração de Lara acelerou. O clima na mansão mudava, ondas de tensão parecendo atravessar os corredores. Quando ela levantou o olhar, um estranho apareceu na porta entreaberta. Seus olhos eram penetrantes, com um brilho que sugeria que sabia mais do que deveria. "Você não deveria estar aqui", disse ele, com uma voz que ecoava a gravidade do momento. Ela sentiu um nó na garganta. Em quem ela deveria confiar? Daniel, com seu charme sedutor? Ou aquele visitante, com seu olhar misterioso? Estava em um terreno perigoso, uma linha tênue entre descobrir a verdade e proteger-se de um destino que poderia ser mais sombrio do que imaginava. Enquanto segurava o diário em suas mãos, o medo a envolveu. A única certeza que tinha era que as sombras do passado estavam cada vez mais próximas, ameaçando consumir não apenas a nova vida que tentava construir, mas também sua própria alma. E a grande pergunta não saía de sua mente: até onde Daniel estaria disposto a ir para proteger seus segredos? E o que isso significava para ela? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah? E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lara estava paralisada na biblioteca, o diário antigo ainda em suas mãos, quando a voz do estranho a tirou de seu torpor. O homem na porta tinha a expressão de quem guardava segredos e seu olhar penetrante parecia ver através dela, como se pudesse sentir cada um de seus medos. Você não deveria estar aqui. Ele repetiu, e a atmosfera instantaneamente mudou, mais densa, quase palpável. Por quê? Lara conseguiu perguntar, sua voz quase um sussurro. O coração dela pulsava forte no peito e suas mãos tremiam levemente. Ele deu um passo à frente, os olhos fixos nos dela. Porque não sabe com quem está lidando. Nem quem Daniel realmente é. A seriedade em seu tom a fez tremer. O que ele sabia? A tensão era opressiva. Quem é você? Lara disparou. O homem hesitou, observando-a como se estivesse pesando suas palavras. Meu nome é Rafael. Eu trabalho para Daniel, mas não sou apenas um empregado. Meus laços com essa família vão além do que você imagina. Você precisa saber que Daniel não é quem você pensa que é. As palavras dele afastaram-se do caminho da razão e se enredaram na sua mente. Lara colocou o diário sobre a mesa. O que você quer dizer? O que ele esconde? Rafael olhou ao redor, antes de se mover para perto dela, quase num sussurro. A fortuna dele não é só um legado, é uma maldição. O quê? Você leu naquelas páginas. É apenas a superfície de uma história muito mais profunda e sombria. Você está em perigo, Lara. E se continuar aqui, verá uma parte do mundo que não consegue entender. O coração dela começou a acelerar ainda mais. Mas por quê? Tem isso a ver comigo? A fragilidade na sua voz era evidente. Seus pais. O que você sabe sobre eles? Ele perguntou, mas Lara não tinha certeza do que responder. Seu pai sempre fora um enigma, mas isso não devia importar agora. Meu pai era um empresário, apenas isso. Ele nunca me contou nada sobre esse passado sombrio. Rafael pareceu surpreso. Então você ainda não sabe? Seu pai não era apenas um empresário. Ele fazia parte de algo maior. Algo que envolvia a família de Daniel. Um segredo que pode destruir tudo se surgir de novo. Como assim? O que você está dizendo? Lara sentiu um nó na garganta. As peças começavam a se encaixar, mas o desenho era mais assustador do que ela conseguia suportar. Não dá tempo para explicar tudo agora. Daniel não pode saber que estou falando com você. O que vou lhe mostrar pode ser a única chance de escapar antes que seja tarde demais. Antes que ela pudesse perguntar mais, Rafael estendeu a mão e puxou-a para fora da biblioteca. Vem comigo. Precisamos ir para um lugar seguro. Sem pensar, Lara o seguiu, sentindo uma mistura de medo e curiosidade crescer dentro dela. Quanto mais se moviam pela mansão, mais a sensação de estar sendo observada a invadia. Um frio reverberava nas paredes e os objetos pareciam conspirar contra ela. Mas a reviravolta a aguardava. Virar uma esquina, Lara se deparou com Daniel, parado como se tivesse esperado por eles. O que vocês dois estão fazendo aqui?
Seu sorriso era de um homem confiante, mas os olhos dele queimavam como brasas. O rosto de Rafael empalideceu. Daniel, nós estávamos apenas... Silêncio! Daniel cortou, os dentes cerrados. Você não deveria ter trazido ela aqui. É perigoso demais. Ele focou em Lara e o lado enigmático dele agora parecia uma armadilha disfarçada. Eu te avisei sobre as consequências, Lara. Você realmente quer saber a verdade? A tensão no ar era insuportável e o nó na garganta de Lara se transformou em um grito silencioso. Olhos de um homem me prometia segurança, agora pareciam mais como os de um predador. A reviravolta estava feita e a verdade cada vez mais distante. Era um jogo perigoso e os tabuleiros estavam prestes a se revirar. Lara se viu incapaz de escolher um lado, enquanto uma sombra escura começava a se aproximar rapidamente, ameaçando engolir todos eles. Daniel avançou, as feições endurecidas. A atmosfera era pesada, como se o ar estivesse prestes a rachar. Você realmente quer saber a verdade? Seus olhos brilhavam com um gelo que cortava, e Lara se sentiu presa em uma teia que nunca teceu. Eu só quero entender, ela gaguejou, sentindo o chão mudar sob seus pés. Rafael estava tenso ao lado dela. Como? Um cão de guarda preparado para qualquer movimento. O que é que você está escondendo, Daniel? Rafael cortou o silêncio. O desafio nas palavras dele ecoou. Daniel sorriu, mas não era um sorriso verdadeiro. Era a máscara de alguém que possuía o poder e a situação nas mãos, mesmo que a tensão fosse palpável. Lara estava inquieta, observando a troca intensa entre os dois homens. Ela precisava de respostas. Por favor, me diga a verdade, Daniel. O que está acontecendo? Mas antes que Daniel pudesse responder, um estrondo ressoou da biblioteca, como um trovão em um dia de tempestade. Todos se viraram e o coração de Lara martelava no peito. A porta estava parcialmente aberta e uma sombra emergiu, envolta em um capuz escuro. Só porque você se desviou do seu caminho não significa que eu também fiz, Daniel. A figura disse com uma voz profunda e ameaçadora. Era uma mulher, e sua presença era quase hipnotizante. Os olhos dela brilhavam com uma intensidade inquietante que pareciam saber mais do que o mundo permitia. Aqui estão nossas vidas, prestes a se entrelaçar novamente, ela disse, com uma calma perturbadora. As palavras dela se arrastavam, carregando um eco que fazia o ar na sala ficar ainda mais denso. Daniel amaldiçoou em sussurros, o rosto se contorcendo em uma mistura de raiva e surpresa. O que você está fazendo aqui, Clara? A menção do nome dela reverberou na mente de Lara, como se uma bomba tivesse explodido. Eu vim buscar o que é meu, e você sabe muito bem que me deve isso, Clara respondeu, avançando em direção a Lara, seus olhos agora fixos nela. O rosto de Lara ficou pálido e uma sensação de vertigem tomou conta. Você é a chave, Lara, a chave para tudo o que foi enterrado. O que você quer dizer? O que eu tenho a ver com isso? Lara mal conseguia respirar, a confusão invadindo seus pensamentos. Daniel nunca contou a verdade, e você não faz ideia do que realmente está acontecendo. Sua família, eles estavam profundamente envolvidos, e agora você é a única que pode desfazer essa tortura. Mas é claro, a menos que você prefira viver na ignorância. Clara disparou,
como se cada palavra fosse um golpe. O ar pareceu ser drenado de Lara, e ela lutou para entender. Mas eu não sei de nada. Eu só quero viver a minha vida. Rafael olhou para ela, sua expressão um misto de compaixão e urgência. Lara, você não pode ignorar isso. Daniel está escondendo muitas coisas. A questão não é se você quer saber, mas se está pronta para enfrentar a verdade. Daniel balançou a cabeça, furioso. Você não sabe o que está fazendo, Clara. Não envolva Lara nisso. A mulher foi dura. Ela está nos envolvendo desde o momento em que entrou nesta casa. E não há como voltar atrás. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Apenas as respirações rápidas de Lara preenchiam o espaço. Ela olhou para Daniel, buscando algum sinal de proteção. Mas a frieza no olhar dele a deixou encolhida. Nesse momento, tudo mudou. As peças caíram em lugares inesperados, revelando um jogo muito maior por trás do que parecia ser apenas uma vida de milionário. Segredos, mentiras e a maldição que Daniel tentou esconder apareceram como sombras dançantes ao redor deles. Então, o que você está dizendo? Lara tremia, suas mãos frias. O que mais poderia acontecer? Estamos em uma linha tênue, Lara. Você pode escolher, Clara disse, um sorriso enigmático cruzando seus lábios. Continuar aqui e viver em uma mentira? Ou se juntar a mim e descobrir a verdade sobre quem você realmente é? Mas esteja avisada. A verdade pode acabar com tudo que você conhece. Antes que Lara pudesse responder, um barulho vindo de fora da mansão a interrompeu. A atmosfera pareceu vibrar. E um flash de luz cortou a escuridão como um relâmpago. Lara sentiu um gelar na espinha. E a incerteza a envolveu como um manto apertado. O que estava prestes a acontecer? A história de todos eles acabaria aqui, em meio a segredos que transbordavam e ameaças que se aproximavam. E quanto mais se aprofundava, mais os limites entre a verdade e a mentira se tornavam obscuros. O ar pesado da sala parecia vibrar com a tensão. A silhueta de Clara dominava a cena, e o coração de Lara martelava no peito, uma mistura de medo e curiosidade. O que você quer dizer com que sou a chave? Ela tentava processar tudo enquanto olhava de Clara para Daniel, em busca de respostas. Daniel estava em pé, tenso. Não escute essa mulher. Ela só quer manipular você. A frustração em sua voz ecoou como um aviso, mas Clara sorriu, como se estivesse se divertindo com o desespero deles. Você não percebe, Daniel? Este jogo já começou e Lara está no centro dele. A verdade é dela também. Afinal, ela não sabe quem realmente é. Clara olhou diretamente para Lara, e a intensidade do olhar dela era como uma lâmina afiada. Sua história está entrelaçada com a nossa. E você precisa descobrir o que realmente significa. Por que seu pai estava com medo e o que ele fez para proteger você? Lara estava confusa. Meu pai? O que ele tem a ver com isso? Todo o seu passado. A fortuna de Daniel está ligada ao destino da sua família de uma forma que você nem imagina. Você não entendeu que esta casa não é só uma mansão? É um símbolo do que aconteceu, do que foi perdido. Clara gesticulou, uma paixão fervilhante em sua voz. Essa riqueza é uma maldição, e você é a única que pode decidir seu fim, ou a continuação dela. A atmosfera mudava a cada palavra, e Lara sentiu o nó na garganta se apertar. Ela não queria ser parte de uma história de traição e dor. A tempestade lá fora parecia um reflexo da própria confusão em sua mente. Nesse momento, um estalo alto ecoou pela mansão,
como um rugido de trovão. Todos se viraram abruptamente, e o rangido de uma porta aos fundos da biblioteca fez o coração de Lara parar. Ela viu uma sombra se esgueirar, e segundos depois um homem apareceu, ofegante e com os olhos arregalados de medo. Daniel! Algo terrível aconteceu! Estão aqui! A voz dele cortou a escuridão como uma faca, e Lara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quem está aqui? Daniel perguntou, seu olhar agora feroz como um predador. Ele parecia ter perdido o controle. Os homens de Vincent. Eles estão atrás de você e já encontraram seu pai. Ele não está mais seguro. O homem gaguejou e o pânico em sua expressão era palpável. A revelação esmagou Lara como um peso imenso. Vincent? O nome ecoou em sua mente, um sussurro de lembrança distante. Ela vira esse nome em documentos da empresa do pai, mas nunca pensou que fosse real. Esse é o preço do que você se meteu, Daniel. Agora você vai ter que arcar com as consequências. Clara rosnou, uma determinação perigosa em suas palavras. Lara olhou para Daniel, e o homem que até então parecia tão poderoso estava agora estampado de medo. Ele se voltou para ela, o rosto contorcido. Lara, precisamos fugir. Agora! Ela piscou, o mundo girando. Fugir? Mas e a verdade? O que está acontecendo? Daniel segurou seus ombros. Seus olhos implorando. A verdade pode te custar a vida. Temos que ir. E naquele momento, a porta da biblioteca se abriu completamente, revelando uma figura conhecida e inesperada. Era seu pai. Desesperado, ele entrou, e a expressão dele era de alguém que trouxera o peso do mundo sobre os ombros. Lara, você não entende. Não há como voltar atrás agora. A sala ficou em silêncio, e os olhos de Lara se arregalaram. À sua frente, o homem que ela pensava ter perdido no mar de segredos sorriu, mas mesmo esse sorriso não poderia esconder o terror que dançava em seus olhos. Você é a única que pode desfazer tudo isso. A adrenalina corria nas veias dela. O que estava acontecendo? Segredos, intrigas, e agora seu pai estava ali, revelando que o que quer que ele tivesse feito no passado tinha consequências que afetavam seu presente e futuro. Estou pronto para te explicar tudo, mas precisamos sair. Eles estão vindo, seu pai murmurou, o olhar fixo em Clara e Daniel. Os dois paralisados em choque. Lara sentiu seu mundo desabar ao entender que as raízes de todas as mentiras estavam mais profundas do que jamais imaginou. Então, antes que pudesse discernir o próximo passo, um estrondo aniquilou o silêncio da casa. As portas da mansão foram arrombadas e sombras invadiram o espaço. Olhos brilhantes, como predadores prestes a capturar sua presa. Lara sentiu um frio gelar seu coração. O que vinha agora? A corrida pela verdade se tornava cada vez mais mortal, e cada segundo era como um eco de desespero, reprenunciava o que estava por vir. Havia escolhas a serem feitas e revelações a serem reveladas, mas a única certeza então era que tudo estava prestes a mudar, e a vida de Lara jamais seria a mesma. O ar ficou pesado, como se cada palavra trocada ali exigisse um preço elevado. A presença do pai de Lara, que parecia um espectro do passado voltar a assombrá-la, trouxe mais perguntas do que respostas. Ele estava pálido, os olhos cheios de um desespero que ela nunca tinha visto. Por um breve momento, as palavras dele a deixaram paralisada. O som do estrondo lá fora parecia distante, quase irrelevante comparado à tempestade de emoções que rugia dentro dela. Lara, temos que ir! Agora! Seu pai estava quase implorando, e a urgência em sua voz gelava sua espinha.
Mas antes que ela pudesse responder, uma onda de gritos ecoou pela mansão. Alguém havia sido visto e a tensão subiu exponencialmente. Lara estava confusa, o mundo girando em torno dela. Daniel parecia estático, o rosto uma máscara de incredulidade e raiva. Calma! Precisamos de um plano! Disse Daniel, tentando recuperar um pouco de controle. Mas só que o comando dele estava distante. Não havia plano que funcionasse com as pessoas erradas à espreita. E Lara sabia disso. Seus olhares se cruzaram e pela primeira vez ela viu um traço de dúvida em Daniel. Eles estão chegando, Clara disse, a voz dela agora estranhamente suave, enquanto a figura encapuzada a olhava com desprezo. A verdade que você teme, Lara, está mais próxima do que imagina. O coração de Lara foi do 0 a 100. Que verdade? O que você sabe? Lara, não faça isso! Seu pai interveio, mas ela estava presa em um turbilhão. Aquela estranha, que parecia saber tanto, estava começando a despertar algo dentro dela. Mas antes que Clara pudesse responder, a porta da biblioteca se abriu violentamente, fazendo todos se virarem. Um grupo de homens armados entrou, os rostos cobertos. A luz da tempestade apareceu rapidamente, e ela fez seu coração disparar. Lara! A voz de um dos homens cortou o ar, e ela o reconheceu instantaneamente. Era Vincent, um homem que ela nunca havia encontrado, mas sempre ouvira de seu pai, sempre relacionado aos assuntos obscuros da família. Você precisa vir comigo! Não há tempo a perder! Não! Saia daqui! Daniel gritou, e Lara estava dividida entre a segurança de seu pai e a urgência de estar com Daniel, que lhe oferecia proteção, ao menos aparentemente. O caos rapidamente se instalou, como se a tempestade lá fora tivesse invadido o interior da mansão. Os gritos de uma mulher ecoaram de fora, seguidos por um tiro. O barulho reverberou nas paredes, e Lara sentiu o chão tremer sob seus pés. Venha! O pai dela puxou-a, mas uma força a impediu de seguir. Clara segurava o braço dela firmemente. Lara, você é a resposta! E então, em um momento que parecia parar o tempo, Lara viu Daniel em um conflito interno. Era como se sua verdade estivesse prestes a ser revelada, com apenas uma palavra. Ele abriu a boca, prestes a falar, quando Clara proclamou: Daniel, você não pode fazer isso. Você não pode deixar essa vida atrás de você e esperar que ela esqueça o que está prestes a descobrir. O que você fez não pode ser desfeito. As palavras atingiram como um golpe. O que Daniel havia feito? O que ele estava escondendo? As revelações criticamente equilibradas no ar começavam a pesá-la. O coração de Lara disparou e ela olhou para Daniel, buscando respostas. Então Clara sorriu, um sorriso que não prometia nada de bom. Você realmente não sabe, não é? Você sempre foi apenas uma peça no nosso jogo, Lara. E agora, enquanto a tempestade se desenrola, vai descobrir que sua lealdade e sua sangue falam mais alto do que qualquer coisa aqui. Em um movimento rápido, ela virou-se em direção ao grupo de homens armados. E no meio do caos, um tiro diferente disparou. Um tiro que parecia cortar-o e atingir o peito de Vincent, que cambaleou para trás, os olhos cheios de surpresa. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Não! Não! O pai de Lara gritou, e o tempo pareceu parar para ela. Alguém estava ali a traí-la de uma forma que ela não podia compreender. O sentido de segurança fugiu, e tudo à sua volta desmoronou em um mar de dúvidas e revelações. E no meio de tudo isso,
Uma verdade gritava, e Lara sabia que, ao final, ela não era apenas uma vítima de um jogo, mas a própria chave para uma não revelada e aterradora história sangrenta. A linha entre a lealdade e a traição irrompeu, e o que quer que estivesse prestes a acontecer deixava seus corações em polvorosa. Os homens armados avançaram, e o coração de Lara disparou. Não havia escolha. Ela precisava descobrir de uma vez por todas quem era realmente e quem poderia ser seu maior inimigo. Seria Daniel? Seu pai? Ou aquela estranha que agora competia como aliada e inimiga? Tudo estava prestes a se desenrolar em um clímax que mudaria suas vidas para sempre. A sala ficou paralisada, o eco do disparo ainda reverberando no ar. Lara mal conseguia processar a imagem de Vincent caindo, enquanto o pânico se espalhava como chamas rapidamente. O pai dela a puxou, mas Clara, com um olhar intenso, não recuava. "Você não sabe o que está fazendo!" ela gritou. Os homens armados começaram a se mover, e a confusão tomou conta do espaço. Lara sentia o coração batendo como um tambor dentro do peito. "Nós temos que sair agora!" Seu pai insistia, mas seu olhar focava em Vincent, que estava caído no chão, sangrando. "O que aconteceu?" Daniel perguntou, mas não havia tempo para respostas. A tensão já era palpável. O ponto de não retorno estava à vista. "Ele deve saber algo. Nós precisamos descobrir!" Clara exclamou, enquanto os homens ao redor começavam a se reunir, suas armas levantadas. "Se ele morrer, nunca saberemos!" Lara disparou, sua mente correndo mais rápido que suas pernas. E pela primeira vez, uma imagem clara surgiu em sua cabeça. O que se fazia sempre presente. Os segredos de sua família, o envolvimento dela, as mentiras escondendo uma verdade. Era como um quebra-cabeça que apenas começava a se montar. "Calem-se!" um dos homens gritou, e seu olhar dominava a sala. "Precisamos dos dois!" Ele apontou uma arma para o pai dela. "Lara, escute!" disse Cruz, agora visivelmente desesperado. "Você é a chave. Você sempre foi." Ele olhou nos olhos dela, e algo naquele olhar a desconcertava. A urgência, o medo, tudo se misturou em seu coração. A porta se abriu, e novas sombras entraram. Outra figura conhecida. Era Fabiana, uma amiga da infância de Lara. "Vocês não podem continuar assim. Estamos em perigo." O desespero na voz dela fez com que Lara apertasse o diário entre os dedos. "Fabiana? O que você está fazendo aqui?" Lara questionou, confusa. O que aquela jovem estava fazendo na mansão, no meio daquela? "Albúrdia! A verdade! Eu conheço a verdade sobre você!" Fabiana avançou, mas Clara a deteve. "Você não pode chegar mais perto. Não sabe o que está fazendo. Chega! Cheire disso tudo!" Lara gritou, o estômago revirando de nervosismo. "Fabiana, o que você sabe?" Fabiana hesitou, olhando para Clara, depois para Lara e respirou fundo. "Sua mãe, ela não morreu, Lara. Ela foi levada. E agora você é a única que pode trazê-la de volta." O choro de Lara ficou preso na garganta. Sua mãe? Vivia uma ilusão que caiu como um muro na sua frente. E a verdade era insuportável. Fabiana continuou. "Vincent não é só um nome. Ele faz parte de um círculo. Um que sua família escondeu. A fortuna de Daniel está ligada a isso e a você." "Não, isso não pode ser verdade." Lara balançou a cabeça. A perspectiva de descobrir que tudo o que conhecia estava comprometido. Vincent se levantou, uma mão no peito, ofegante. "O que você está fazendo, Fabiana? Você não pode falar. Se Lara souber, tudo estará perdido."
Ele olhava para Lara de forma diferente agora, como se estivesse vendo uma nova dimensão nela. Lara estava paralisada, o coração pulando. A vida dela foi construída em cima de mentiras, colapsando diante dos seus olhos. O que você quer dizer com isso? Que segredos você carrega? Agora não é a hora de perguntar, Daniel resmungou, mas a trava emocional dentro de Lara tinha sido quebrada. Ela havia sido uma marionete em um jogo que nem conhecia. Reverberara com força. Tudo vai acabar. Todos vão pagar por isso. A voz de Fabiana ecoou e Lara estava assustada. Você precisa decidir agora, Lara. Ficar no escuro ou descobrir a verdade e enfrentar as consequências. Um novo tiro ecoou e Lara parou. Os laços começaram a apertar. Rapidamente, o olhar de todos se voltaram para Vincent. O desespero refletido neles. Lara, pense rápido. O que você quer? A verdade pode ser sua salvação ou sua maldição. A dúvida pesou no ar. O que era real? O que mais havia sido escondido? E enquanto a maçã podre da verdade começava a apodrecer, Lara percebeu que tudo estava prestes a mudar ainda mais e que ela estava no centro de um turbilhão que só começava a girar. E quando ela estava prestes a gritar, a porta dos fundos se abriu novamente, revelando uma figura que ela nunca esperava ver. Algemada e ferida. Sua mãe, viva, mas em um estado que não prometia descanso. Lara ficou paralisada, a visão da mãe algemada à frente dela como um fantasma que voltava para assombrá-la. O tempo parecia ter parado. Mãe, as palavras saíram de seus lábios como um sussurro fraco. O coração dela batia tão rápido que quase parecia que ia estourar. Lara! Não se aproxime! Seu pai gritou, a voz cheia de desespero. A mãe nem olhou para ele. Apenas fixou os olhos em Lara, como se quisesse transmitir uma mensagem silenciosa. Eu estou bem, amor. Eu estou aqui. A mãe dela respondeu. Mas mesmo... Sua voz estava trêmula e cheia de dor. As costas dela estavam marcadas. E um hematoma escurecido se destacava em seu braço. Saia! Não se aproxime dela! Um dos homens armados gritou, o olhar feroz e decidido. As armas começaram a ficar mais levantadas. E o pânico se espalhou como fogo nas folhas secas. O ar estava carregado com uma tensão que era quase palpável. Lara sentiu seu coração apertar. Ela queria correr até a mãe, mas o medo a paralisava. O que aconteceu? Onde você estava? Ela mal conseguia engolir as palavras. A vida dela sempre foi marcada pela ausência da mãe. Mas agora, a realidade estava voltando e puxando o chão de seus pés. Seu pai, ele fez coisas terríveis, Lara. Coisas que não. Posso te contar agora. Você precisa ser forte. A mãe parecia saber que resolver tudo não seria tão simples. E você? O que aconteceu com você? Lara perguntou, as lágrimas ameaçando escorregar pelo rosto. Silêncio, disse Vincent, se levantando novamente, agora mais imóvel e descontrolado. Lara, você não entende. Pessoas como nós não são deixadas em paz. Eles estão atrás de você. E a única maneira de você sobreviver é seguindo nossas regras. Minhas regras? Eu não sou parte dessa família de monstros! Lara gritou. O ego e a adrenalina estão tomando conta dela. O impulso a levaria a enfrentar o desconhecido, tentado seguir para a verdade. Quando você estiver pronta para enfrentar a verdade, estará em perigo, Lara, Daniel disse, se aproximando cautelosamente. Mas a expressão em seu rosto estava mudando também. Como se a presença da mãe revelasse algo que ele não queria mostrar.
Entre todos os pensamentos confusos, ela parecia perceber que havia algo mais. Nesse instante, a configuração de luzes na sala mudou. Um clarão violento iluminou o ambiente, e antes que alguém pudesse reagir, uma nova figura apareceu, saindo das sombras com um olhar implacável. Era um homem de terno escuro, cabelos grisalhos e uma cicatriz visível na bochecha. Eu avisei que não deveria voltar aqui, Vincent, o homem disse, com uma voz que cortava como uma lâmina. A verdade não é algo que você pode simplesmente enterrar. Quem é você? Daniel perguntou, a voz trêmula. Ele pareceu perder a segurança, trocando olhares nervosos e se preparando. Para o que pudesse vir a seguir! Eu sou quem seu pai não consegue esconder. A voz dele reverberava, e as pequenas verdades começavam a se acumular em um crescendo aterrador. Você tá mentindo! Vincent disse, mais nervoso que nunca. Ele estava entre eles, e sua expressão agora mostrava mais medo que raiva. E em um instante, a sala foi preenchida com o som de mais tiros. Era um barulho ensurdecedor. O homem do terno abreviou o movimento e disparou, rapidamente mirando para a mãe de Lara. 1 segundo! E tudo aconteceu muito rápido. O tiro ecoou e a imagem da mãe foi empurrada para trás. Não! Lara gritou, incrédula, enquanto um arrepio de choque percorria todo o seu corpo. O que acabou de acontecer? Seu mundo parecia desmoronar em frações de segundos. E a verdade que começava a se revelar se transformava em caos. Desespero tomou conta, e a imagem de sua mãe sendo ferida se gravou em sua mente. As palavras que ela queria ouvir agora pareciam distantes. Ela não! Não assim! Mãe! E nesse instante, Daniel, que estava a poucos passos, deu um passo à frente. Se você tocá-la novamente, vai ver o que realmente significa se arrepender. Ele parecia diferente. A bravura nas suas palavras cristalizava uma nova luz sobre o que ele poderia ser, revelando profundidades que Lara ainda não conhecia. O olhar de todos começou a mudar. Amizades e lealdades começavam a se desintegrar em meio ao que estava se transformando em um verdadeiro campo de batalha. Cada segundo era uma corrida contra o tempo e a verdade. Enquanto Lara tentava entender o que acabara de acontecer, algo dentro dela despertava. Uma força, uma necessidade de descobrir mais. Ouvir as histórias, enquanto o caos criava um novo mistério que aguardava para ser desvendado. Sem saber quem realmente poderia confiar, ela hesitou entre o medo e a determinação. Você vai descobrir tudo, Lara. A verdade é mais perigosa do que você imagina. O homem do terno, Chiara entre dentes, um sorriso cruzando seu rosto, enquanto a tempestade se intensificava lá fora. O que mais estava por vir? A sala ficou paralisada, o eco do disparo ainda reverberando no ar. Lara mal conseguia processar a imagem da mãe algemada à sua frente. Uma visão que parecia mais um pesadelo do que a realidade. O tempo pareceu parar quando o homem de terno grisalho se aproximou da figura caída de Vincent, observando com um sorriso perturbador. Você realmente acredita que isso acabaria assim? Ele perguntou,
A voz grave, cheia de desprezo. Você ignora completamente o que está em jogo aqui. Daniel estava em choque. A expressão de raiva e medo misturadas, enquanto um dos homens armados buscava abrigo atrás de uma estante. O que você quer dizer? Ele se virou para a mãe de Lara, que agora se arrastava, tentando se manter em pé. Você não sabe, não é? O homem riu. Um som frio que cortava a tensão na sala. O que você vê como sua vida normal é apenas uma fachada. Tudo isso, sua família, a fortuna, aquilo que você tanto deseja ocultar é apenas um pequeno fragmento de um jogo que nem você, nem o seu pai poderiam controlar. Lara respirou fundo. Cada palavra dele a atravessava como uma punhalada. O que você quer dizer? Ontem eu nem sabia que minha mãe ainda estava viva. E agora você vem aqui, fala de jogo? O que você quer de mim? Eu quero que você entenda quem você realmente é. Você faz parte de uma linhagem muito mais poderosa do que imagina. Uma linhagem que não permite que você desista, mesmo quando a verdade é devastadora. O homem declarou, com um brilho insano nos olhos. Não era só uma bomba, era um tsunami de choque. As memórias da infância de Lara voltaram à sua mente. Pequenas coisas que nunca se encaixaram, como se ela sempre estivesse a um passo de descobrir algo maior. Enquanto isso, o olhar de sua mãe refletia um misto de dor e determinação. Lara, escute. É tudo muito mais complexo do que parece. Silêncio! Gritou Daniel, interrompendo o fluxo das palavras como um trovão repelente. O tom dele era um pedido urgente, mas seu rosto estava pálido, quase em conflito. Mas Clara, a mulher sempre ao seu lado, deu um passo à frente. A verdade é que você não tem escolha, Lara. Você já está nessa história. E o tempo de se esconder acabou. Agora você será aceita ou rejeitada. Mas isso vai além de você. É sobre todos nós. Lara olhou de Clara para o pai, suas expressões revelando uma mistura de tensão e necessidade. Eu achei que estava escondida nesta vida. Que seria a única a descobrir. Agora percebo que todos estão escondendo algo. Então, antes que qualquer um pudesse reagir, um novo som cortou o ar, um barulho ensurdecedor. A porta da frente da mansão foi arrombada e uma onda de homens armados invadiu o espaço. O pânico estourou, os gritos se misturaram com o caos. Todos estavam lutando por sua vida e Lara se viu esmagada entre seus pais e o desconhecido. Lara, venha! Seu pai gritou, puxando-a na direção oposta ao tumulto. Mas o homem de terno grisalho estava bem atrás dele, um olhar feroz no rosto. Com um movimento rápido, ele se lançou para frente, segurando o braço de Lara. Você não pode ir. Você é a chave. Nesse momento, um choque percorreu a sala. O que parecia um resgate agora se tornava uma armadilha. O homem sussurrou para Lara. Se você não se juntar a nós, eles não vão parar até que você desapareça. E de repente tudo desmoronou. Clara avançou, sentindo a verdade pesando como chumbo. A linhagem de que você faz parte, Lara, não é apenas sobre riqueza. É sobre o poder que pode destruir todos ao seu redor, incluindo aqueles que amamos. A cada palavra, um novo pedaço da verdade se revelava, mas não era suficiente. A mãe de Lara, sem forças, começou a desmoronar novamente. Não faça isso, Lara. Você não entende quão profundo o buraco é. O que quer que eles tenham feito? Não permita que te prenda.
Um grito ressoou quando outro tiro foi disparado. A sala ficou imersa em gritos e confusão, e Lara, em um momento de clareza dolorosa, percebeu que havia algo mais por trás de tudo isso. Uma sombra cruzou seu campo de visão, e no meio do caos, a verdade que ela não poderia aceitar veio à tona. Você é mais do que imagem, Lara. Você é a única que pode resgatar a verdade oculta. E, mesmo que você não saiba, você trará um impacto que pode salvar todos nós ou condenar todos, disse o homem de terno, a intensidade de suas palavras ecoando como um cântico de destruição. Em um último momento de reflexão, Lara percebeu que estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo. A tensão estava à beira da explosão, e a única certeza que tinha era que o futuro que a aguardava estava tão incerto quanto o presente. O caos das balas voando ao redor só servia para amplificar o grito interior. O que ela escolheria fazer? E se tomasse a decisão errada? O que isso significaria para todos? Lara ficou paralisada. A visão da mãe algemada à sua frente era como um fantasma retornando do passado. Mas a presença do homem de terno grisalho atrás de Vincent provocou um calafrio em sua espinha. O ar estava pesado e o eco do disparo ainda reverberava, como se o tempo tivesse parado. Você é a chave, Lara. O homem repetiu, sua voz profunda e penetrante. Nós precisamos de você. E dependendo da sua decisão, vidas poderão ser salvas ou destruídas. Essa é a sua verdadeira herança. Que herança? Lara gritou, sentindo sua voz falhar sob o peso da realidade. O que vocês estão escondendo? O que aconteceu com minha mãe? O homem respirou fundo. Os olhos dele estavam firmes. Sua família não é quem você pensa que é. Todos vocês estão conectados a uma linhagem que está em guerra. E a verdade, Lara, é que você pode decidir o destino de todos nós. Não! Clara cortou a conversa, sua voz carregada de um misto de desespero e determinação. Você não pode levá-la para o lado deles. Isso é uma armadilha. Mas outra explosão de barulho ecoou quando os homens armados começaram a se mover, cercando a sala. O medo se espalhou como fogo em palha seca, e Lara sentiu o chão tremer sob seus pés. O caos estava prestes a estourar. Vincent! Um novo grito cortou o ar. Era a voz de um jovem que Lara nunca havia visto. Mas a confusão em seu rosto era clara. Você não pode fazer isso! Precisamos dela! As paredes começaram a ecoar com mais gritos e tiros. A tensão no ar pesava como um peso enorme. Lara mal conseguia respirar. Uma parte dela queria correr até sua mãe, mas a passagem parecia cheia de sombras e perigos. Então, em um movimento inesperado, o homem de terno fez um gesto rápido. E antes que Lara pudesse entender, ele pressionou um botão em um dispositivo que ele segurava no bolso. Um instante depois, a mansão começou a tremer. E um rugido de sirenes cortou o ar. Está ouvindo? Eles vão invadir! Ele gritou, a expressão dele mudando de calmaria para pânico. Lara olhou para Daniel e a confusão no rosto dele era palpável. O que você fez? Daniel gritou, mas não houve tempo para uma resposta. Uma onda de homens armados invadiu a sala, cercando todos. Escolham seus lados rapidamente. O homem de terno disse, uma sombra de desespero no rosto. Alguém aqui vai se sacrificar.
E quem não o fizer, irá pagar um preço alto. Olhos se viraram, tosses se ouviram. Lara sentiu o pânico crescer. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, sua voz tremendo. E no meio de tudo, a verdade mais devastadora se manifestou. O jovem que havia gritado antes se virou para Lara e os outros. Seu olhar estava cheio de ódio e resolução. O que você não sabe, Lara, é que eu sou seu irmão, seu verdadeiro irmão, e você deve escolher ficar com seu pai e se tornar uma peça desse jogo, ou se juntar a mim e acabar com isso de uma vez. O choque reverberou na sala como um trovão. Lara ficou paralisada. Irmão? O que ele estava dizendo? Não pode ser. Meus pais nunca mencionaram você. Claro que não. Eles esconderam a verdade de todos e agora você precisa decidir do lado da mentira ou da verdade. O grito do jovem era como um apelo desesperado e todos ao redor pareciam ter congelado. Em seu coração, Lara sentiu o peso da escolha se aproximando. A desorientação tomou conta. Agora estava claro que a batalha não era apenas sobre fortunas ou segredos, mas sobre a própria família e a verdade que todos temiam. E enquanto os ecos de gritos e choros se misturavam à tempestade lá fora, ela teve apenas um pensamento. Quem estava mentindo? E o que isso mudaria para todos nós? Antes que pudesse formular outra pergunta, uma nova explosão fez a sala tremer e a realidade se partiu em dois. As opções na frente dela se tornavam um abismo. O futuro que havia imaginado estava desmoronando. E Lara sabia, mais do que nunca, que sua resposta não apenas definiria seu destino, mas o de todos os que amava. E a pergunta pairava no ar: ser ela a chave para a salvação ou a condenação? O caos na sala aumentava. Lara olhou para seu irmão, sem saber se aquilo era um truque ou a mais dolorosa das verdades. O pânico envolvia. Seus pensamentos se atropelavam. O estalar das balas e o grito de sua mãe ecoavam em seu coração como um tambor. Você está mentindo! Não pode ser verdade! Lara gritou, a voz tremendo de dor. Se você é meu irmão, por que nunca apareci antes? As palavras saíam em um turbilhão, seu olhar fixo no rosto familiar, mas distante. Porque eles mantiveram você longe de mim, para proteger você e para que eu não soubesse sobre sua existência. Ele exclamou, a raiva e a desesperança brilhando em seus olhos. Mas agora nós temos uma chance de acabar com isso, juntos! Mas a tensão estava explodindo. O homem de terno começou a se mover. E Lara sentiu que a correnteza do incompreensível a puxava para outros lados. Escolha, Lara. Estamos em um jogo de vida ou morte. Ele apontou para os homens armados, enquanto a mãe de Lara gemia de dor, focando em cada movimento. Não! Você não pode fazer isso! Eles não vão me levar! Lara gritou, o medo correndo como um veneno por suas veias. O semblante de Vincent estava contorcido. Um homem enredado em suas próprias mentiras. Enquanto a situação ameaçava se tornar explosiva, Daniel avançou. Lara, olhe para mim! Precisamos sair! Precisamos proteger sua mãe! Ele se virou para o homem de terno. Se você estiver com ela, você estará em perigo também! Não deixe que ela decida por emoção! A sala estava se aquecendo. E a fumaça do conflito preenchia o espaço com uma tensão opressora. Momentaneamente, o grupo de homens armados hesitou, confusos, como se a divisão se tornasse tangível. Faça uma escolha, Lara!
O homem de terno chorou, e a atmosfera ficou pesada com uma urgência palpável. A decisão caía sobre seus ombros, como se ela estivesse carregando a história de sua família e suas mentiras. Você é a esperança, seu irmão disse, desesperado. Se não nós, então olha o que se tornou de nós. A confusão se espalhava e neste turbilhão emocional, Lara se sentiu despedaçada. Com o olhar fixo na mãe, o coração apertado, ela fez sua escolha. Sempre existe um caminho. Eu não sou apenas uma peça nesse jogo. Eu sou quem decide o final. Lara tomou a frente. Eu não vou deixar que meu passado me defina. Sua voz ecoou, interrompendo a incredulidade ao redor, e com essa afirmação, um novo som cortou a tensão. Sirene, gritos de alarme. O tempo havia se esgotado. Lara se virou para Daniel, sua decisão ecoando em seu olhar. Às vezes, a verdade mais amarga é também a que traz redenção. Os homens armados começaram a avançar, mas Lara tomou posição entre sua mãe e a tempestade que se aproximava. Nós não seremos vítimas. Vamos lutar. Um momento de conexão iluminou os rostos ao seu redor. Um brilho de esperança se acendeu no coração de todos, mesmo em meio à dor. A luta não seria fácil, mas a escolha de Lara acendeu uma chama. Ao olharem uns nos outros, sabiam que juntos poderiam enfrentar o que estivesse por vir. E naquele instante, Lara percebeu que a força não estava apenas em escolher um lado, mas em resgatar o que realmente importava: sua família. O eco do futuro era incerto, mas uma verdade reluzia à frente deles. Juntos poderiam enfrentar a escuridão. Assim, a batalha se desenrolava, enquanto o tempo os pressionava. E antes que a visão se tornasse turva, Lara fez uma última súplica silenciosa ao universo, um pedido de esperança. E aí, leitor, este foi o fim de uma jornada intensa, mas não acaba por aqui. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e continuar recebendo mais conteúdos como esse. Não deixe de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que achou do desfecho. E o mais importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final surpreendente. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de ajudar o canal com cada uma dessas ações.